Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a minha conversa é com uma figura literalmente nobre, uma figura da realeza, da nobreza. E eu vou ter que ler o nome completo dele, você vai saber quem é já já, mas o nome completo: Dom Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança. Vossa Alteza, Dom Bertrand. Tudo bem? Muito bem. Um prazer Também recebê-lo. prazer. Eu já tinha assistido alguns programas seus, nunca fui entrevistado, mas sempre gostei de suas posições categóricas, sem medo de dizer a verdade. Tem que ser, né, Dom Bertrand? Tem que ser, tem que ser. Tem que falar, chamar as coisas pelo nome. O que é branco, é preto, é preto. Exatamente. O senhor é o porta-voz do movimento monárquico, né? Fala, né, pela monarquia. E o senhor não nasceu no Brasil. Vamos falar um pouquinho de história. O senhor nasceu no exílio, isso? Nasci no exílio porque, em 15 de novembro de 1889, o imperador e a família imperial toda foi para o exílio. Uhum. E foi um dos mais longos exílios que houve na história do Brasil. E o senhor pôde acompanhar a Segunda Guerra? Eu nasci durante a Segunda Guerra. Quando nós viemos, eu tinha 4 anos, que eu não tenho, me recordo, tenho muito poucas recordações. Foi apenas assim, do toar do canhões assim ao longe, depois alguns estilhaços que havia no jardim de minha avó, porque porque durante a guerra, quando veio a ocasião de desembarque, nós tínhamos que fugir para as montanhas. Mas depois, me lembro quando vieram os aliados, aí foi um alívio. Uhum. E minha avó hospedou alguns oficiais, era um americano, um neozelandês e um terceiro, não recordo de onde era. Mas foi a primeira vez que nós andamos de jipe, uma sensação de liberdade, de alívio muito grande. O senhor sabe que eu tive... Apesar de minha mãe ser de origem alemã, Sim. princesa da Baviera, mas a família de minha mãe sempre foi categoricamente antinazista. Uhum. E meus familiares, a maioria, foi um campo de concentração por perseguição nazista. Uhum. Eu tive agora, na semana passada, em Belo Horizonte, e a turma, né, os jovens ali, representantes da juventude monárquica, eles estiveram ali comigo, e dá para ver que essa turma é uma turma muito engajada, né, e que tem ali, sabe muito bem o que quer, sabe qual o caminho trilhar. Tem os valores conservadores e guardam esses valores conservadores, e quando o assunto é a economia e a política, eles têm uma mentalidade mais liberal. Quer dizer, a molecada que eu encontrei, eu digo molecada porque é 18, 19 anos, gente muito jovem, muito bem preparada politicamente. Eu vou dizer, se a gente juntar 10 deputados de Brasília, não dá um desses meninos. Impressionante, Dom Bertrand. Isso não é só em Belo Horizonte, é no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro. Até alguns anos atrás, havia um encontro monárquico no Brasil, por ocasião do aniversário do meu irmão, Príncipe Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial, no Rio de Janeiro. Agora, esse ano, já tivemos 6 ou 7, e estamos programados para esses próximos dias, um em João Pessoa, um em Natal, um em São Luís, um em Brasília, e eu estou chegando de um em Belo Horizonte. Uhum. E essa turma defende claramente a volta da monarquia. Quer dizer, ideia da qual o senhor partilha. Acabou a República? Faliu? Eu não conheço um brasileiro que diga de boca cheia que a República deu certo. Não sei se conhece. Não. Assim, pensando bem, não. Não se encontra. A República foi um fracasso. E é umas ilusões em desastre, desastre em novas ilusões, outro fracasso. E assim nós vamos rolando na nossa história há 128 anos. E o resultado qual foi? Quem é que festejou a República agora no dia 15 de novembro? Ninguém. É verdade. Só os monarquistas. Tinha bandeira da monarquia em todas as ruas do Brasil. Aqui em São Paulo, houve um bandeiraço simplesmente espetacular. Aqui na Avenida Paulista. Em Belo Horizonte também. Houve no Rio, houve no Nordeste. Agora, refundar a República seria um caminho, Dom Bertrand? Não tem solução, porque o regime é que está errado pela raiz. É um regime que divide. É um regime que corrompe. É um regime que não representa a vontade do povo. Por quê? Vamos nos entender bem sobre esse ponto. Diz, não, que a República é superior, que é o povo que escolhe livremente seu chefe de Estado. Numa eleição presidencial, nós não escolhemos absolutamente nada. Nós nos limitamos a optar entre 2 ou 3 candidatos que os grupos de poder que dominam os partidos nos apresentam. E Rui Barbosa, que foi o autor do decreto da proclamação da República, algum tempo depois, arrependido, dizia, na monarquia o parlamento é uma escola de estadistas. Na República transformou-se numa praça de negócios.
Eu não sei o que ele diria se visse o Brasil de hoje. Tudo gira em troca de favores. Foi isso assim, já vamos há tempos. Então, Agora, a gênese é errada. Mesmo que se refunde, mesmo que tente se consertar, na sua avaliação, a República não dá certo no Brasil. eu estou chegando em Washington alguns dias atrás. Lá, o que me diziam assim, que Washington transformado numa cloaca. A corrupção política lá, se os jornais de assessores do governo receberam 18 milhões da Rússia e isso e aquilo. Da Rússia, havia a Ucrânia, mas a Ucrânia no governo anterior. Estava um escândalo nos jornais. Quer dizer, essa é da República. Na França está a mesma coisa. Quer dizer, não dá porque nas repúblicas os candidatos estão sempre pensando na futura eleição. É verdade. Como é que eu vou conseguir dinheiro para a eleição? Quanto custa uma eleição? Depende, legal ou ilegalmente? Porque a gente sabe que a conta de uma eleição, você tem uma conta prestada, mas o caixa 1, que e aí ainda tem o caixa 2, 3, 4. Né? Mas mesmo na parte, contando só a parte legal, quanto custa? Uma fábula. São bilhões. Quer dizer, a eleição funciona como uma circunscrição pequena. A formação do Brasil, a formação histórica do Brasil, havia eleições. Eram as câmaras municipais. E funcionavam muito bem. Toda a nossa estrutura é fundamentalmente municipalista. E no município ainda há uma certa autenticidade, porque as pessoas conhecem, sabem, etc. Depois havia também, para deputado, havia no Império, havia o Senado e a Câmara dos Deputados. E a eleição é um voto distrital, em que as muito pessoas mais barato. sabiam Quem estava votando e onde cobrar. Né? Iam cobrar. E uma coisa que devia ser instituída também, é o que nos Estados Unidos, existe nos Estados Unidos, é o recall. Quando o candidato não corresponde, se mete uma bandaneira, manda embora. Convoca uma eleição local e caça o mandato. Nesse sentido, é muito mais, mais democrático. E o Brasil teve democracia, no sentido verdadeiro, até 15 de novembro de 1889. Depois disso foi um desastre. A afirmação, então, a República acabou e a solução é a monarquia, é uma afirmação correta na sua avaliação? A meu ver, sim. O velho filósofo Sócrates, já muito antes de Cristo, quando lhe perguntaram o que nós vamos fazer para voltarmos a sermos felizes, os gregos perguntaram para ele. Sócrates respondeu: façam aquilo que faziam quando eram felizes. E, se nós formos ver hoje, entre as nações mais prósperas, quais são? São as monarquias. Procurem no ranking do IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano, na internet. Apesar do número de monarquias ser muito pequeno, os 6 primeiros são monarquias. Está entre os 10 primeiros, tem 6 monarquias. Mas um país com muita mais tradição que o nosso. Não é verdade. Porque entre esses estão 2 países muito mais novos que o Brasil, que é a Austrália e Nova Zelândia. Foram colonizados muito depois do Brasil. Agora, um questionamento que sempre é feito quando se fala de monarquia é o custo da monarquia. A monarquia realmente custa caro, Dom Bertrand? Incomparavelmente menos que uma república. Alguém fez uma pesquisa, cálculo, até baseado em dados oficiais. O Palácio Buckingham, da Rainha Elizabeth, com todo o seu esplendor, que atrai milhões de turistas, nesse sentido traz muito rendimento para a Inglaterra, custa 2/3 do Palácio Planalto. Então, o nosso Palácio do Planalto custa muito mais do que o Palácio na Inglaterra. Porque o número de assessores, de apaniguados, disso, daquilo, etc. Há muito tempo, os colunistas de política têm repetido essa frase, né? Tem que refundar a República, refundar a República, refundar a República, mas de acordo aqui com o príncipe Dom Bertrand, nem isso, tem mais jeito, a monarquia é que é a solução. E eu queria entender, se o Brasil se transformasse hoje em monarquia, quem assumiria o trono? É meu irmão mais velho, o príncipe Dom Luís. Como imperador. O imperador. Como imperador. E como é que funcionaria? Sim, como é que fica... Porque, assim, nós temos... como é que ficaria o executivo e o legislativo? Que hoje a gente conhece, né? O executivo, o presidente da República, ou governador e prefeito. O legislativo, assembleias, câmaras e a Câmara Federal. Como é que ficaria no modelo monárquico? Como é que era o Brasil? Havia o poder executivo, que é exercido pelo presidente do Conselho de Ministros, que seria o primeiro-ministro.
Havia o poder legislativo, Senado e Câmara dos Deputados, com voto distrital. Havia o poder judiciário, com a tríplice garantia que os juízes, teoricamente, até hoje têm, para serem independentes, que é vitalicidade, idade, irremovibilidade e irredutibilidade dos seus vencimentos. E havia o que foi considerado a grande genialidade do regime imperial, que é um quarto poder, que é o poder moderador, que está definido no artigo 98 da nossa Constituição, e que diz que é uma atribuição pessoal do imperador, que visa o quê? Uma coisa muito simples, mas absolutamente indispensável. Basta ver a situação do Brasil atual. A harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. Era, sobretudo, um poder harmonizador. Bom, e havia também algo que, teoricamente, nós temos hoje em dia, como o Centrão, o Conselhão, mas havia um Conselho de Estado, que era um conjunto de pessoas de grande sabedoria, que se destacaram em vários setores da atividade nacional, e que formavam o Conselho de Estado. Então, quando se fala do Conselho Crispiniano, Conselheiro Saraiva, Conselheiro João Alfredo, são todos personagens da nossa história. Faziam parte do Conselho de Estado. Hoje, quem conhece os conselheiros do Conselhão? Ninguém. E havia uma coisa muito bonita. Certas questões, o imperador era obrigado a ouvir o Conselho de Estado. Mas depois ele tinha que assumir sua responsabilidade histórica. Ele tinha que decidir. Agora, o primeiro-ministro seria eleito ou escolhido pelo imperador? Ser escolhido entre que tivesse o apoio do partido que tivesse vencido a eleição. Havia alternância entre o Partido Conservador, o Partido Liberal. Em certo momento, fundaram o Partido Republicano, que nunca foi sempre um partido nanico. O máximo que eles conseguiram foram 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, conseguiram eleger apenas 2 deputados. Quer dizer, era um sistema muito mais orgânico, mais natural e muito mais enxuto. Agora, pode completar, desculpe. Qual era a missão? Qual a missão de um imperador ou de um rei? Em primeiro lugar, ele tem uma missão simbólica. Ele encarna as virtudes da sua pátria. Ele é o símbolo vivo da nação. Ele é um exemplo que estimula as qualidades do seu povo. Em segundo lugar, ele é natural defensor do seu povo. Ele tem a obrigação de estar na primeira linha na defesa dos direitos do seu povo. Em terceiro lugar, ele é chamado, ele deve saber auscultar as aspirações autênticas do seu povo, somar isso à sua longa experiência pessoal, que lhe vem de muitas gerações, para a orientação do seu povo, para a realização do desígnio de glória que a divina providência tem a respeito do seu povo, da sua nação. Era isso. Não era mais que isso. Mas isso é importantíssimo. Isso é que nós não vemos hoje em dia. A maior preocupação do brasileiro hoje, Dom Bertrand, é, sem dúvida, a corrupção e a impunidade. A gente tem alguns casos de corruptos que pagaram pelos crimes que cometeram, mas, como o próprio juiz Sérgio Moro diz, é um ponto fora da curva, né? Em que medida a monarquia poderia contribuir para secar um pouco essa torneira da corrupção no Brasil? Eu tenho um texto. Monteiro Lobato dizia que Dom Pedro II era luso bene. Dizia o Monteiro Lobato: o fato de existir na cúspide da nação um símbolo vivo e ativo da honestidade, do equilíbrio, da moderação, da honra e do dever, bastava para inocular no país, em formação, o vírus das melhores virtudes cívicas. O juiz é honesto, se não por injunções da própria consciência, pela presença da honestidade no trono. O político visava o bem público, se não por determinismo de virtudes pessoais, pela influência catalítica da virtude imperial. As minorias respiravam, a oposição possibilitava-se. O chefe permanente das oposições estava no trono. A justiça era um fato. Havia no trono o juiz supremo e incorruptível. O peculatário, o defraudador, o político negocista, o juiz venal, o soldado covarde, o funcionário relapso, o mau cidadão, enfim, e mal por força de pendores congeniais, passava, muitas vezes, a vida inteira sem incidir num só deslize. A natureza propelia ao crime, ao abuso, à extorsão, à violência, à iniquidade,
mas sofreava as rédeas aos maus instintos, a simples presença da equidade e da justiça no trono. Continua Monteiro Lobato. Ignorávamos isso na monarquia. Foi preciso que viesse a república e que alijasse do trono a força catalítica para patentear-se bem claro o curioso fenômeno. A mesma gente, o mesmo juiz, o mesmo político, o mesmo soldado, o mesmo funcionário, até 15 de novembro, honesto, bem-intencionado, bravo e cumpridor dos deveres, percebendo, na ausência do freio imperial, ordem e soltura, desassamaram a alcatéia dos maus instintos mantidos em quarentena. Daí, o contraste dia a dia mais frisante entre a vida nacional sob Dom Pedro II e a vida nacional sob qualquer das boas intenções quadrienais que se revelam na cúpula republicana. Bom, então, nas palavras de Monteiro Lobato, a República é basicamente a mãe da corrupção no Brasil? É o que Monteiro Lobato disse. E Rui Barbosa? E que afirma também Luiz Barbosa. Há um texto que é conhecido de Rui Barbosa. A maioria das pessoas que têm um pouco de cultura conhece esse texto. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes da mão dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa foi a aura da República nos últimos anos. No outro regime, na monarquia, o homem que tinha uma certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam, a que, acesa no alto, guardava redondeza, como um farol que não se apaga em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais. Na República, os tarados são tarudos. Na República, todos os grupos se aliaram dos movimentos dos partidos, da ação do governo, da prática das instituições. E aí continua Rui Barbosa, sua catilinária contra o regime cujo decreto número 1 foi increditível. Como seria feita essa transição? Quer dizer, o senhor defende o regime monárquico, a gente vive numa república. Né? Qual é a possibilidade disso acontecer? Né? Como seria legalmente para que houvesse essa transição? As pessoas teriam que fazer esse pedido? Como que se procederia burocraticamente? A República nasceu em nome da democracia, da liberdade, etc. O decreto número 1 da República dizia está provisoriamente proclamada República. E o artigo 7º do decreto número 1 da República previa uma consulta popular, se os brasileiros queriam de fato a República ou preferiam continuar com o Império. O imperador é muito querido. Em vez de realizarem essa consulta popular, esse plebiscito, já no dia 23 de novembro de 1889, o decreto número 85 da República pôs os monarquistas fora da lei. E se houve uma corrente política que teve durante 99 anos os seus direitos cassados, fomos nós monarquistas. Então foi um golpe? Foi. A República foi um golpe contra a monarquia? Foi. Foi um golpe de uma minoria que não representava as Forças Armadas. Segundo o Manual de História Militar, apenas um terço das Forças Armadas, mas que tinha uma guarnição no Rio de Janeiro. Foi um golpe de Estado. Não, eles foram latifundiários, etc. Não. Foi um golpe de Estado de uma minoria de militares positivistas. Deodoro não era republicano. Floriano Peixoto, Quintino Bocaiúva, vários outros, mas Rui Barbosa. É uma minoria. Agora, de qualquer sorte, hoje, se houvesse um encaminhamento para a mudança, isso teria que partir do governo, do atual governo, para que a população se posicionasse. Necessariamente não. Deveria partir do povo brasileiro. Por quê? Porque o governo representa o sentido da nação. E hoje nós estamos vendo uma evolução no Brasil, pelos quais as pessoas não acreditam mais no regime. E quando se lhes fala da monarquia, eles não de fato têm razão. Nós tivemos um plebiscito em 93. Esse plebiscito foi possível porque o meu irmão, Dom Luiz, que é o chefe da Guarda Imperial, por ocasião da Constituinte, que tinha introduzido mais uma vez a chamada cláusula pétrea, que proibia qualquer tipo de organização que visasse a mudança da forma republicana de governo, era crime. Ele mandou uma carta a todos os deputados constituintes, mostrando o absurdo que, no momento da abertura política, estava sendo liberada pelos comunistas, por todos, qualquer partido de esquerda, socialista, etc., para todos, menos os monarquistas. Quando esse artigo
da atual Constituição foi votado, praticamente atendendo ao pedido de Dom Luís, praticamente todos os partidos votaram pela derrogação desse artigo. Só votaram pela manutenção desse artigo 2 partidos. Adivinha quais? Diga-me. PT e PCdoB. Esquerda sempre, né? PT e o PCdoB. A esquerda sempre. O direito é para eles, não para os outros. Agora, Bom, e aí houve um plebiscito, mas não havia igualdade de condições. Mas é um fenômeno muito interessante. Todos os debates em que os monarquistas enfrentavam os republicanos em pé de igualdade, fazia-se, no fim, um plebiscito simulado, vencia a monarquia. Quer dizer, se tivesse havido igualdade de condições, com toda certeza, seria monárquico, seria monarca, novamente. Estaria na mesma linha que foi a continuidade da nossa história. Porque a monarquia não é um retrocesso na história. É porque a visão que as pessoas que não acompanham, a visão é essa, né? Vai aparecer lá um rei com uma coroa, um cetro na mão, aquela coisa de filme, né? E não é isso. Pelo menos não isso que esse movimento prega, esse movimento monárquico, né? O que nós pregamos é a volta a um regime que corresponde à boa ordem pós-feudal da criação, que é a monarquia. Porque, se vamos ver, tudo que Deus Nosso Senhor fez é monárquico. O que é mais amplo? As constelações celestes. Qual a estrutura das constelações celestes? Na nossa constelação, o sistema solar, o Sol é o astro-rei. Imagine que houvesse uma Revolução Francesa. Não, vamos depor o astro-rei. Seria o caos. O que é menorzinho na criação? Um átomo. Qual é a estrutura interna de um átomo? A micromonarquia tem um núcleo em torno do qual gravitam os elétrons. Se modificar essa estrutura, o que acontece? Uma hecatombe nuclear é o princípio da bomba atômica. A família. Qual é a estrutura da família? Por instrução divina. O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são os príncipes herdeiros. Numa fazenda, a mesma coisa. Quer dizer, as coisas não funcionam. Uma vez, não aparece nos Estados Unidos, os americanos são loucos por monarquia, rei, rainhas, etc. Tudo que fala disso, eles ficam alucinados. Uma palestra que eu fiz nos Estados Unidos não tinha nada a ver com monarquia. Mas, no fim, veio a eterna pergunta se eu ia falar monarquia, se eu achava da nobreza, etc. E me perguntaram se eu era monarquista. Para o Brasil, eu sou monarquista por tais razões. Aí, havia no auditório um que eu sabia que é um mega empresário. Ele levantou a mão. Ele disse, não concordo. Ele disse, não concordo por quê? Eu acho a República superior, porque na República qualquer um pode ser presidente da República. Em segundo lugar, é o povo que escolhe livremente o seu chefe de Estado. Disse, olha, agora o senhor está me provocando, agora ouça. Dizer que qualquer um pode ser chefe de Estado é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém vai organizar sua vida partindo do princípio que vai vencer a loteria. Em segundo lugar, que o povo escolhe livremente o seu chefe de Estado, o povo, nem aqui nos Estados Unidos, nem no Brasil, nem em lugar nenhum, não escolhe absolutamente nada. O máximo que nós fazemos é optar entre 2 ou 3 alternativas que os partidos dominam, os grupos de poder dominam os partidos, nos apresentam. Mas, em terceiro lugar, se você está tão convencido das vantagens do regime republicano, por que você não proclama a república na sua empresa? A cada 4 anos, vão votar todos. O senhor vai votar, a faxineira vai votar, o mecânico do posto de petróleo vai votar, o chofer do caminhão vai votar, o chefe do setor jurídico vai votar, vamos votar todos. Para saber quem vai estar no seu lugar, quem vai ser o chefe do setor jurídico, quem vai ser o engenheiro responsável pelo posto de petróleo, quem vai ser isso, vai ser aquilo. Eu disse, não, assim vai anarquizar minha empresa. Ué, é a mesma coisa. Não funciona. Bom exemplo. O senhor citou aí que, na verdade, na República não se escolhe coisa nenhuma porque os pacotes são apresentados e você tem que escolher entre aqueles pacotes que já são apresentados. Quer dizer, hoje nós temos alguns pacotes que serão apresentados em 2018, que a gente mais ou menos sabe. Né? Vai ter um candidato do PT
pode ser o Lula ou não, quer dizer, ele pode começar a corrida e lá para frente ser preso ou desistir para outro candidato, mas mais ou menos o que se impõe é isso aí. Vai ter o Bolsonaro, né, se o Supremo não fizer nada para impedi-lo de ser candidato, porque a gente vê aí algumas decisões para pegar no pé do Bolsonaro. Vai ter um candidato do PSDB que a gente não sabe ainda direito quem vai ser, mas alguém vai aparecer. E aí tem aqueles lá de sempre, Marina Silva, Ciro, mais do mesmo. Como é que o senhor avalia essas propostas, né, esses senhores que se apresentam em busca do nosso voto? Há alguém, na sua avaliação, que nesse sistema de urna seja um pouco melhor para o Brasil? Esse sistema divide. Depois de uma eleição, a nação está dividida. Mal começa a cicatrizar essa divisão, já estão pensando nas outras eleições. O Brasil, nós nos livramos de um partido que tinha como intenção fazer do Brasil uma república soviética. PT, o Zé Dirceu disse claramente no seu discurso de posse que o projeto dele era 30 anos de poder para fazer do país um país socialista. E eu tenho um recorte de uma entrevista do Lula, no El País em Madrid, em que ele disse claramente que nosso objetivo é fazer do Brasil um país socialista, que é um país comunista. Nós conseguimos nos livrar desse partido. Em certo momento, o povo brasileiro disse, basta. Agora, e o país foi saqueado. Foi literalmente saqueado. Agora, é preciso fazer uma série de reformas para tirar o país da situação trágica em que está. São a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária, uma série de reformas são indispensáveis. Senão, o Brasil não funciona. Mas, em vez de terem visto o bem da nação, estão todos disputando, fazendo acordos com chaves, etc., para ver quem vai ser o candidato. Não funciona. Quem é que paga isso? Os trouxas aqui. Os trouxas aqui. Todo dia. Todo dia. Nós temos a mais alta carga tributária do planeta, com serviços péssimos. Aliás, com um Estado paquidérmico, que assume uma série de funções que não lhe são próprias. Porque quais são os 4 pontos fundamentais para a sanidade de uma nação? Do ponto de vista social, a família. Família como Deus a fez. Do ponto de vista econômico, livre iniciativa, respeito à propriedade privada e o princípio de subsidiariedade. O princípio de subsidiariedade, o que é? É um princípio que decorre do fato de que a vitalidade de um povo não vem de cima para baixo, vem de baixo para cima. Então, segundo esse princípio, simplificando muito a realidade nacional, nós temos na base as famílias. Depois o município, o Estado e a União. Segundo esse princípio, os governos municipais só deveriam fazer o que o conjunto das famílias daquele município não for capaz de fazer. Nisso estão as empresas, os clubes, as associações culturais, os clubes esportivos, aquele todo orgânico do município. O governo do Estado só deveria fazer o que o conjunto das famílias e dos municípios não foram capazes de fazer. E o governo da União só deveria fazer o que as famílias, os municípios e os estados não foram capazes de fazer. A missão do governo é, sobretudo, orientar, porque governar não é administrar. Quando pergunto para as pessoas o que é um bom governante, um bom administrador, isso é perfeitamente errado. Um bom governante é como um maestro numa orquestra. Ele coordena, ele estimula a todos e cada um dar o melhor de si para que a sinfonia saia o melhor possível. Mas ele não é um ditador. Ele não toca nenhum instrumento, mas faz uma coisa muito mais importante, que é coordenar, orientar, estimular, etc. O senhor vota ainda hoje? Se for preciso, voto. Já tem um pré-candidato em mente para as próximas eleições? Não. Está difícil? Está difícil. Um mar de sal, né? Um mar de sal. Está difícil. Agora, Dom Bertrand, vamos falar um pouquinho de uma pauta que a gente estava falando aqui fora do ar, que é a privatização. O senhor, como esse defensor da monarquia, também defende as privatizações no Brasil? Com toda certeza. Porque tem que desmontar esse paquiderme. Se não desmontar esse paquiderme, a nação nunca vai funcionar. Então a monarquia defende esse Estado mais enxutinho. Mais enxuto, exatamente respeitando. O governo da União deve ser pequeno, leve, enxuto,
dando as grandes orientações, mas não pode ser um paquidermo com 37 ou no ministério, não sei quantos ministérios hoje, depois que... E os cabides de emprego, né? Cada depois ministério um tem... cabide de emprego são... E tudo é ideologia? É, Chama-se por ideologia? Exato. Ou por negociado? Não é negociado, que a ideologia é tudo. Porque não funciona. Pega uma empresa, as empresas são enxutas, são pequenas, etc. As coisas estatais não funcionam. Há um princípio que os economistas dão, que eu acho que é verdadeiro, é que assim, tudo que o Estado faz de bem, em matéria econômica, é mal feito. O que faz de mal é bem feito. Agora... Não funciona. Quer dizer, era preciso privatizar ao máximo. Eu sou muito favorável às privatizações. Agora, eu não sou favorável a algo que está acontecendo no Brasil agora, que me preocupa muitíssimo, que é nós estamos privatizando a nossa empresa, as hidroelétricas, as linhas de transmissão, etc., vendendo a preços de banana para quem? Para a China. Para uma estatal. Para estatais chinesas que dependem do Partido Comunista Chinês. É um risco para o Brasil, Dom Bertrand? É muito grande. Que eu não vou entregar todo o segredo das nossas hidroelétricas, etc., para um partido que é o comunista, que é a fonte de todas as tiranias. E que financia o maluco da Coreia do Norte, né? Que gosta de ficar jogando exato, bomba, exato. brincando de jogar bomba. Exato. Né? Exato. E o comunismo? O senhor acha que há esse risco do fortalecimento do comunismo, a tentativa do Brasil, através da China? Vai se favorecer o comunismo. Pelo menos o comunismo internacional. E quanto custou o comunismo? Segundo o livro negro do comunismo, custou mais de 100 milhões de vidas. Isso está documentado. Aliás, não é um livro escrito por direitistas, é um livro escrito por alguns esquerdistas franceses. Devem conhecer o livro, o livro negro do comunismo. Você encontrava vendo aqui na Saraiva, na FNAC, até algum tempo atrás. E está muito bem documentado. Quer dizer, eu posso dizer algo que comunismo, nazismo é verso e reverso da mesma medalha. Eu não entendo como é que se proíbe o nazismo, aliás, muito indispensável proibir, inclusive por experiências familiares. Minha mãe é alemã e a maioria dos meus parentes foram para o campo de concentração porque eram antinazistas. Sofreram, tem uma tia-avó que morreu em consequência de experiência médica feita sobre guerra no campo de concentração. Mas qual é a diferença do nazismo e do comunismo? Tem. Nenhum. Nacional-socialismo. Exatamente, a mesma coisa. Só tem uma diferença. O comunismo matou muito mais gente. Essa é a realidade. Exatamente. Vamos ver a realidade como ela é. É tudo, no final das contas, é tudo esquerda, é tudo regime sanguinário, assassino, Estado gigantesco, o povo dominado, e acabou. Todos esses tiranos comunistas têm fortunas fabulosas. É verdade. A começar pelo Fidel Castro. Que de pobre nunca teve nada. Nada. Absolutamente nada. Quando falam em intervenção militar, como é que o senhor reage? Eu não sou a favor do regime militar, porque nós não podemos organizar uma nação como se fosse um quartel. Uma nação todo viva, orgânica, suas vitalidades, seu povo, etc. Pode haver circunstâncias, não digo que agora, em que seja necessário a suspensão temporária de algumas garantias quando há um caos completo na nação. Mas essa suspensão de direitos deve ser 3 condições. Primeiro, será o mais curta possível. Segunda condição, que tem a preocupação de restaurar a normalidade nacional quanto antes. E que seja feito em resposta às aspirações da nação. No Bertrand, para a gente seguir para a finalização, estou com um livro aqui, Psicose Ambientalista. Já é a 5ª edição do livro aí do Dom Bertrand, do príncipe Dom Bertrand, e são os bastidores do ecoterrorismo para implantar uma religião ecológica igualitária e anticristã. Basicamente, o senhor fala dessa investida das esquerdas para implantar esse ecoterrorismo. Explica um pouco mais, Dom Bertrand. Os vermelhos ficaram verdes. O MST, qual é a bandeira deles agora? Depois a ecologia. Tem que acabar com esse mar vermelho, essa verde, são as canaviais, os eucaliptos, isso e aquilo. E baseado numa série de mitos completamente falsos.
e que acaba e com isso eles querem paralisar o Brasil. A partir de umas ideias não tem nenhum fundamento científico. Não, o planeta está aquecendo. Os polos vão derreter, vão inundar cidades. Estão derrubando a Amazônia, estão queimando a Amazônia. Vão acabar com a ecologia. Não tem fundamento nenhum. É uma repetição de mentiras. É tudo um conjunto de mentiras. Dizem que o planeta está aquecendo. Qualquer cientista sabe que isso é cíclico. E o clima ser mais quente ou menos quente, depende das explosões solares. Um dos maiores cientistas do Brasil, que é o professor Evaristo Miranda, que é da Embrapa, ele disse uma coisa que eu gostei muito. O homem é muito pequeno para achar que vai modificar o clima. Põe isso no seu É lugar, muita né? pretensão do homem Insignificante, achar né? que vai mudar o clima. Verdade. E, se for ver as curvas das mudanças climáticas, houve períodos na história muito mais quentes. A Idade Média. Os cientistas dizem que aquele progresso que houve, porque foi um salto muito grande na Idade Média, foi por causa de um longo período quente medieval. Como é que chama a Groenlândia? Greenland, terra verde. Era verde. Hoje é só gelo. Era verde. E os cientistas dizem que nós tivemos um período de aquecimento que culminou em 1998. Nós estamos em período agora de resfriamento. Mas esse período de aquecimento, estamos cerca de uns 100 anos mais ou menos, a Terra o aquecimento foi de 0,8 graus centígrados. Não é nada. Hoje nós estamos no fim de novembro. Eu estou aquele pullover. Quer dizer, A gente vê esses movimentos, em especial o MST, né, com esse discurso do vamos defender a ecologia, destruindo a propriedade Quem mais privada, destrói? agindo como terroristas, atacando o produtor. Quer dizer, tudo com base nessa linha de esquerda. da esquerda. Quem mais violou as leis de defesa ecológica, quem foi? O PT. O MST Que é a mesma coisa. e o INCRA. É tudo Está farinha do mesmo aprovado, saco. isso aí está perseguindo. Eles recebem uma multa colossal, mas evidentemente eles perdoam a multa deles. Mas para fazer o quê? Qual foi o resultado da reforma agrária no Brasil? Favela rural. Exatamente, favela Para rural. ter ideia a respeito disso, eu dou um dado. O Brasil não é o maior país do mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Só que o Brasil é o país que tem a maior área aproveitável e cultivável do planeta. Não há nenhum país que tem condições agrícolas como o Brasil. Nós temos no Brasil, hoje em dia, de agricultura, incluindo as agriculturas anuais, as perenes e reflorestamento, cerca de 9% do território nacional. Dá deve dar uns 70 e poucos milhões de hectares. Segundo o INCRA, nós temos no Brasil 84 milhões de hectares. Qual é o resultado? Nada. O governo Lula se vangloriava da Bolsa Família para os assentados. Ao passo que a agricultura privada, o agronegócio, o Brasil hoje alimenta, segundo dados da Embrapa também, mais de 1 bilhão de pessoas. Chega quase 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas. Praticamente um quarto da humanidade vive os alimentos brasileiros. Por que o Brasil pôde passar essas crises econômicas mundiais todas tranquilamente? Por causa do agronegócio, da agricultura. Mas vamos perseguir os agricultores? Que é o que acontece. É o que acontece. Até hoje. Agricultor tratado como bandido. Enquanto bandido que invade, quebra, vai depredar, uma propriedade privada é tratado como coitadinho. É. E querem dar mais terra para os índios também. Que não tem sentido. Os índios que vivem no campo, ainda tem nas aldeias, são minoria. Minoria. Ah, não, tem que dar terra nós, porque nós somos invasores. Nós trouxemos para cá a cultura, a fé, a cultura, o desenvolvimento, o progresso, etc. Os índios, como todas as cimas que nós temos por eles, não tinham nem a roda. Não tinham ferro, não tinham nada. E os próprios índios dizem... Eles não querem mais não, isso. eles querem... dizem, nós não queremos viver no jardim zoológico humano. Porque essas reservas indígenas, sob dependência da FUNAI, do CIMI, etc., são uma espécie de jardim zoológico. Não pode ter progresso,
Não pode ter escola, não pode ter isso, mas aqui não tem fundamento nenhum. Nós queremos meus índios porque são filhos de Deus como nós. Qual o maior bem que nós podemos querer para um índio? A fé, a civilização, a cultura, o progresso e assimilá-los. Uma nação é, antes de mais nada, o quê? Uma grande família com ensino em como organizar. E não uma luta de classe, de raças, etc. O Brasil, o senhor ainda acha que o Brasil é o futuro? Tenho certeza. Porque as reservas morais do nosso povo são muito maiores do que parece. Nós tivemos uma demonstração dessas reservas extraordinária no dia 13 de março de 2016. No dia que o Brasil inteiro saiu às ruas dizendo basta. Nossa bandeira é verde e amarela, nossa bandeira jamais será vermelha. E o que eles bradavam? Quero o meu Brasil de volta. Esse Brasil de volta não era o Brasil do Juscelino, ou do João Goulart, ou do Getúlio Vargas, etc. Esse Brasil de volta que eles que pedem é aquele Brasil que todo Brasil tem uma intuição interna do que nós chamamos a ser. Uma nação que seja uma grande família, com um destino comum a realizar, com uma harmonia, com progresso, com um Estado que seja tudo que garanta esse clima psicológico, que cria as condições para que todos e cada um possa dar o melhor de si, para a sua família e para o conjunto da nação. É isso que os brasileiros querem. Aqui no dia 13 de março, disseram que eram 1.480.000 pessoas. Uma pessoa da polícia me disse que eram mais. Não houve uma ocorrência policial. No fim do dia não havia papel no chão, não havia garrafa de plástico no chão. A Paulista estava apinhada de gente. Não cabia um alfinete. Não houve uma briga. Nada. É verdade. Eu estava lá. Famílias. Famílias e mais famílias. Eu também estava. Nas ruas. Famílias. Esse é o Brasil autêntico. Esse é o Brasil que nós vamos querer as condições para que ele possa se desenvolver livremente, sem essa tirania de leis que nós temos hoje em dia. Porque, teoricamente, nós somos democracia. Mas nós temos uma lei que é um inferno. Tudo é regulamentado. Há um adágio, eu estudei direito, há um adágio que se aprende no primeiro ano do curso de direito, nos cursos de introdução à filosofia do direito, que é plurem lex pessima res publica. Quanto maior a lei, pior a coisa pública. É o Estado policialesco, né? Em cima de quem produz. De quem produz. Em cima de quem está delinquindo, não. Quem está delinquindo é cheio de direitos. A lei é para quem produz. Isso é psicose ambiental. Nós tínhamos até há pouco, antes do novo Código Florestal, mais de 16 mil leis ambientais, 16 artigos, regulamentos, etc. Um inferno. É impossível cumprir. É impossível cumprir. É impossível conhecer para o agricultor. Como é que ele vai conhecer? É impossível. A questão tributária. O relator da comissão que estava estudando a reforma tributária, disse uma coisa que eu achei muita graça, mas inteiramente verdadeira. O Brasil tem um manicômio tributário. Um manicômio tributário. Um ministro da Justiça, algum tempo atrás, disse: no Brasil, são tantas leis, são tão caóticas, que o princípio segundo o qual a ignorância da lei não exclui seu não cumprimento, não vale mais. Esses são os princípios fundamentais do direito. O caos. Isso é democracia? Não é. Isso é tirania. Tudo regulamentado. Não vivemos numa democracia, vivemos numa tirania. Tirania. A nossa república é uma republiqueta da tirania. Mas é. Foi pior com o PT. Muito pior. Mas continua a mesma coisa. Os conchavos políticos, jornais, é tanta coisa, tanta corrupção. Os pessoas são envolvidos em tudo. Porque o caso do Rio de Janeiro agora. O Rio de Janeiro é um estado que, por causa do petróleo, devia estar nadando em dinheiro. Nadando em dinheiro. Então, absolutamente falido. Por quê? Roubaram, foi assaltado, foi saqueado. Imagine o Brasil honesto. Sonho com isso e luto por isso todo dia. Um regime que estimule a qualidade do povo, que iniba suas más tendências. O que seria? Seria uma maravilha. Nós temos tudo para ser os países mais próximos do mundo.
Sobretudo, nós temos um povo que é muito bom. Temos tudo menos a política. É muito bom. Né? É o Brasil de cá, o Brasil do povo. São dois Brasis. E o Brasil de lá da corrupção. Não, o Brasil real é o Brasil que saiu na Avenida Paulista e em todas as capitais no dia 13 de março. O Brasil da corrupção é Brasília, essa politicagem, essa troca de favores, esse balcão de negócios. O que ser o Brasil e o que nós somos chamados a ser. E eu tenho certeza que, com a ajuda de Deus, hoje Nossa Senhora Aparecida, que é a rainha do Brasil, o Brasil saberá superar essa crise. Porque a vontade do povo, o povo brasileiro é bom. Depois nós tivemos algo aqui no Brasil que nenhum outro povo tem. Nós soubemos somar as várias raças que aqui se encontraram. O espírito empreendedor, a fé do povo português, o espírito empreendedor do povo português, a intuição, o espírito maravilhoso do índio, o jeitinho do índio, e a bondade, a força, aquele afeto da raça negra. Deu um blend, uma mistura fabulosa. Eu tenho muitos parentes europeus. Eles vêm ao Brasil e ficam encantados com a natureza, mas ficam fascinados com a bondade do povo. O Brasil tem jeito. O Brasil tem jeito. Só tem que desmontar essa política suja e fazer de novo. E deixar que o lado bom do povo brasileiro possa manifestar-se. Muito bem. Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Príncipe Dom Bertrand, hoje conversando aqui comigo, esclarecendo um pouquinho sobre monarquia, né, gente? Porque algumas pessoas sabem quais são as ideias, mas muita gente tem uma ideia totalmente deturpada do que seria um regime monárquico aqui no Brasil. Um prazer conversar com o senhor. Vossa Alteza. Príncipe, prazer conversar com o senhor. Boa sorte. Muito gosto de falar consigo e muito prazer ter saudar os jovens que assistem seu programa, que acompanham, lutam por esse Brasil. A gente é guerreira, viu? É esse Brasil do bem. Exato. Aqui que acompanha. E nós temos exatamente fazer isso, estimular esse Brasil do bem. É isso mesmo. E que está crescendo. Está crescendo. Está crescendo. Está crescendo. Muito obrigada. E aí está a grande esperança. Obrigada, Príncipe. Obrigado. Obrigada, gente. Não se esqueça, curta, espalhe, compartilhe esse vídeo e a gente se vê.